Lucas 9:51, se não me engano, nós vamos começar a partir disso. E hoje tem muito a ver, já a gente lê, hoje tem muito a ver com o que eu quero ensinar, que é o que eu sinto. De tempo em tempo existe uma batalha que não é uma batalha de exército, não é uma batalha contra a igreja, é uma batalha contra um líder. Existe uma expressão, obrigado, querido, existe uma expressão na Bíblia que fala assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O alvo número 1 do diabo não está no povo. O alvo número 1 do diabo não está. O diabo não é burro. O diabo não é burro. Ele sabe que se ele mirar em todo mundo, no final das contas ele gastou força com todo mundo e não conseguiu ter o pior, destruir de maneira maior, né? Vamos falar assim, da maior maneira. Então, ele foca em quem é a base, em quem é o fundamento de algo. Ele foca em quem é a coluna de algo. Todas as vezes que a coluna foi destruída, que a coluna quebrou, vocês já viram como é que acontece uma demolição? É uma implosão ou não? Com a implosão? Ela vem explodindo as colunas principais. Você não precisa destruir tudo. Você destrói as colunas principais. Destruir as colunas principais, o que acontece com o prédio? Tudo cai assim, que é o que acontece comumente. Muitas das vezes nós vemos ministérios inteiros ruindo dessa maneira. Por quê? Porque as colunas de líderes principais estão sendo implodidas uma a uma, pessoa a pessoa. E hoje, uma das coisas que eu sinto nós estamos exatamente num desse momento. Por quê? Porque ou você cresce mais, que é o que eu acabei de orar aqui no momento de oração, né? Acabamos de falar no momento de oração. Ou você, antes de um crescimento explosivo, sempre vem uma pressão sobre o líder. É uma pressão sobre quem mantém aquilo ali. É uma pressão sobre quem é a coluna que mantém a construção. Então, o foco número 1 do diabo está em destruir o propósito de um líder. Destruir o propósito de um líder. Isso aqui está aparecendo um R? Era para aparecer. É um propósito. O diabo, ele fica olhando, ele fala assim, qual que é a melhor maneira de ferir o propósito? Quando eu firo o pastor e as ovelhas se dispersam, é porque eu feri o propósito. Se eu ferir o propósito de um líder, eu destruí a liderança dele. Toda liderança parte de um propósito. Toda liderança. Toda liderança parte porque uma pessoa, ela percebeu um propósito da vida. E a partir do momento que ela percebeu o propósito da vida, nada mais faz sentido se não for cumprir aquele propósito. Nada mais faz sentido se não for dar vida por aquele propósito. Então, o diabo ele tenta ferir o propósito do líder. E existem algumas estratégias que o diabo usa para isso. Na verdade, é um passo a passo muito óbvio, mas ao mesmo tempo muito sutil. E por causa da sutileza, a gente não consegue enxergar a obviedade. Existe essa palavra? Obviedade. A gente não consegue enxergar com clareza porque é tão sutil a maneira que vai trabalhando, ferindo o propósito de um líder. E se o diabo conseguiu ferir o seu propósito, sua liderança já deixou de existir e você nem sabe. Tem um monte de líder que está na cadeira de liderança, mas o propósito já foi ferido. Então, a partir do momento que o diabo conseguiu ferir o seu propósito, significa que você não enxerga mais o propósito com tanta clareza quanto enxergava. Que você não enxerga mais o propósito, que ele não mexe com você da mesma maneira que enxergava. É por isso que tantos líderes se assentam na cadeira de liderança, o tempo vai passando e ele vai perdendo o propósito, e um foco que era tão claro, uma coisa que era tão evidente, passa a ser outro. Por que tem tantos membros feridos com líderes que sentaram na cadeira e o alvo era ganhar vidas, e o alvo era fazer a igreja crescer, avançar, estruturar? De repente ele começa a olhar e o alvo não é mais fazer isso, o alvo é ficar famoso. E o alvo dele é ficar famoso, o alvo do líder deixou de ser isso. Não, nós temos que ser líder relevante. Ele esconde, tá vendo? Até tá falando aqui comigo. Ele esconde a mudança do propósito através de uma fala bonita. Não, nós temos que ser líderes relevantes. Que história é essa? Você não era um líder relevante antes? Você está querendo ser um líder famoso, pode falar a verdade. A diferença está ali. O cara que ele sentou na cadeira, o alvo era, pega todo o recurso, vamos levantar, vamos construir. De repente o recurso não é mais para construir. O chamado, o propósito de Deus é para construir algo pessoal. Mas quando que mudou? A pessoa nem percebe que o propósito foi ferido. O diabo não quer ferir o diabo. Deixa eu contar um segredo. O diabo não quer tirar você do chamado. Ele quer ferir o seu propósito. Porque se ele ferir o seu propósito, ele feriu você, você senta na cadeira, continua na cadeira, atrapalhando uma construção. Atrapalhando uma construção.
O cara continua numa cadeira atrapalhando a construção. Porque ele está ferido, porque o olhar dele está para outra coisa, porque o olhar dele mudou e ele não está percebendo. E aí, a partir de agora, em vez de construir algo, ele está atrapalhando, destruindo algo. Ele está pegando o recurso que era para algo e levando para outro. Ele está pegando o olhar, o foco, o trabalho, a força que era para uma coisa e está colocando em outras coisas. Então, o diabo não quer tirar... Deixa eu te contar um segredo. O diabo não quer tirar você da cadeira de liderança. Não quer. O que ele quer é ferir você e impedir com que o povo avance. É isso que ele quer. Impedir que a igreja avance. Porque daí ele feriu o propósito. A Bíblia fala de pessoas que, se não me engano, eram os amalequitas mesmo. Eu acho que ou os moabitas. Um dos dois povos. Que o povo de Israel estava andando no deserto. Os cansados iam ficando para trás. E eles vinham fazendo o quê? Matando todo mundo. E aí é uma perda absurda. Por quê? Porque não você está só perdendo o povo, mas como o exército está na frente. O exército tem que vir correndo, gastar uma energia absurda para tentar salvar aquele povo que está para trás. Salvar os feridos que estão para trás. E aí vai perdendo força, e a construção que era para ir para frente, deixa de ser para frente, volta e vai para lá, e volta. A pior coisa, existe teve uma guerrilha que os Estados Unidos perdeu, uma guerra, né? A guerra do Vietnã foi uma coisa absurda. Por quê? Porque os Estados Unidos iam para lá e os vietnamitas, eles estavam lutando no território que eles já conheciam, na selva, e eles faziam bombas que não era para matar a pessoa. A bomba não era para matar o soldado, a bomba é para arrancar a perna dele. Arrancou a perna dele, aí agora tem dois trabalhos, porque agora ele está gritando, denunciando onde está o exército, e não só isso. Ele está gritando desesperado e os outros dois soldados agora têm que carregar. Vai pulando para o lado assim que dele senta. Agora tem que carregar aquele que está sem perna. E aí ele vai gritando, denunciando onde o povo está e você perde a força de trabalho de outros dois soldados. Os Estados Unidos não conseguiu vencer essa batalha. Os Estados Unidos foi humilhado naquela terra. Por quê? Exatamente porque ele conhecia técnica de guerra e não técnica de guerrilha. O diabo trabalha de uma maneira de guerrilha. Guerrilha com liderança. Porque ele vem tentando arrancar força, ele vem tentando... E a partir do momento que ele feriu o propósito, a Bíblia não está falando assim, vou matar o pastor e as ovelhas se dispersaram. A Bíblia fala, ferirei o pastor. Porque a partir do momento que os líderes são feridos, o propósito perdeu a grandeza e a construção perde tudo. Ela implode. Ela implode. Então o diabo tem um passo a passo para ferir um propósito de um líder. E é por isso que é tão comum líderes que o tempo vai passando e eles vão perdendo o propósito sem perceber. Quem que percebe? Vou te falar quem percebe. Quem está vendo de longe. Pessoas que viram você há 8 anos atrás. Você converteu faz quanto tempo, Nivaldo? 15 anos. Você virou líder faz quanto tempo? 14. Os discípulos, os seres humanos, vamos falar assim, que conheceram o Nivaldo há 14 anos atrás, que vão poder falar se hoje ele mantém a mesma intensidade, se ele mantém uma intensidade menor do que a liderança que ele teve lá. Vão conseguir denunciar o propósito, porque eles estão olhando de longe. Não são as pessoas que estão caminhando com ele até hoje, porque já está caminhando, os discípulos aqui já estão caminhando há 12 anos juntos, não é isso? Eles já acostumaram com o Nivaldo de hoje. E eles sabem como era o Nivaldo de antes, mas eles sabem como é o Nivaldo de hoje, e na visão deles, eles continuam vivendo o propósito. E eu sei que em nome de Jesus ele continua vivendo. Mas a pessoa, ela é denunciada por quem está vendo de fora. Peraí, eu já te vi antes e já te vi hoje. Peraí, Neymar, já te vi antes jogando antes, já te vi jogando hoje. Não, peraí. Peraí, líder, eu já te vi... Não, peraí. Então, o passo a passo de uma estratégia maligna para destruir o propósito, para ferir o propósito de um líder, é esse aqui que eu quero passar para você. A primeira coisa que o diabo vem fazendo é mexer numa coisa chamada percepção. Na percepção, no olhar de um líder. No olhar de um líder. Lucas 9, 51, se eu não me engano, vamos ler esse texto, e você vai ver que os líderes estão sendo feridos e Jesus vem corrigindo a rota de uma forma muito cirúrgica. Vamos lá. 51, se eu não me engano. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ir esse assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Continua. Enviou mensageiros que antecedessem. Não. Lucas 9, 51? Sim. Então vai para o 54.
Vendo isso, os discípulos, Tiago e João perguntaram: o senhor quer que mandemos descer fogo do céu? Não, mais. 57. Indo eles para o caminho fora, alguém lhe disse. Isso. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha que coisa interessante. Um discípulo fala: eu vou te seguir para onde quer que o senhor for. Jesus fala: aparentemente, esse cara está falando tudo que um líder quer ouvir, gente. Mas Jesus está vendo o coração e está vendo a percepção do olhar. E Jesus faz uma correção na percepção absurda. A correção é imediata. A correção é: opa, você está interessado no que eu posso fazer e não na entrega verdadeira que você tem que ter. Você está interessado no que eu posso te trazer e não no propósito que eu quero cumprir. E ele faz uma incisão, ele faz um corte, ele faz uma circuncisão tão forte, tão agressiva agora, porque ele fala assim: as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está fazendo a correção na percepção, e a correção é a seguinte: a correção é: você está preocupado em ganhar alguma coisa, e quem está preocupado em cumprir um propósito, que são as pessoas que eu estou chamando, elas não estão preocupadas em ganhar, elas estão preocupadas em entregar. Você está olhando porque é bom demais seguir Jesus, ele cura quem está doente, ele multiplica o pão, ele ressuscita se o cara morreu. Uai, essa percepção desse olhar, olhando por esse viés, está maravilhoso. Mas Jesus não está querendo isso. Jesus está querendo alguém que se entrega, não alguém que está preocupado em receber. Líderes que vão sendo afetados e feridos na percepção são líderes que ele começa a andar e ele não tinha nada, e de repente ele passa a ter alguma coisa. E o que bastava para você, hoje não basta mais. Uma das principais evidências de que o diabo está conseguindo ferir você e está focado em ferir o seu propósito é que a percepção é que o seu olhar não é mais o mesmo. Ah, não, mas é porque eu envelheci. É porque você está perdendo o propósito. Ah, não, é porque a circunstância mudou. As circunstâncias mudam o tempo inteiro. É porque o diabo está conseguindo ter acesso ao seu olhar, a maneira com que você enxerga a vida. E aquilo que bastava não basta mais. Esses dias para trás, estava conversando com um 144. Na verdade, ele é de Minas Gerais, então... 140, vocês entenderam. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí eu falei assim: interessante. Por que seu olhar está mudando tanto? Porque eu conversei com você há alguns anos atrás e tudo que você mais queria é o que você vive hoje. Mas o que você vive hoje não basta mais. Mas o que você vive hoje, sabe aquela coisa, perdeu o brilho do olhar. Eu falei: olha, quando é que o diabo conseguiu ferir seu olhar? Quando é que o diabo conseguiu ferir seu olho direito, que é o olho da mira? Você não lembra dessa afronta? O povo estava sitiado. E o acordo é: não, sai. Eu deixo vocês saírem, mas eu vou ferir, eu vou cegar o olho direito de vocês, vou cortar o polegar direito e o polegar do pé direito. O cara vai perder tudo, ele vai perder a mira, ele vai perder o olhar certo, ele vai perder a capacidade de lutar, a capacidade de agir, ele vai perder a capacidade de equilíbrio, tudo. Quando é que o diabo conseguiu ferir? É interessante isso aqui, porque o tempo inteiro um líder que mantém o propósito é um líder que o tempo inteiro ajusta a percepção do olhar. Opa. Não. Não aceito isso, velho. Que história é essa? Não, Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou ficar, ponto final. Não, Deus me chamou para isso e é isso que eu vou viver, ponto final. Sabe, esse olhar, gente, toda pessoa vai passar por provas a ponto de colocar em xeque algumas direções que Deus deu. Todas as pessoas. Mas, eu estou pregando isso hoje porque eu sinto que isso aqui é geral. E eu fiquei olhando e falei assim: não, nós não podemos perder a percepção, porque tudo começa aqui. O diabo feriu sua percepção, ele feriu a maneira com que você enxergava a vida. E aí você mudou. E aí suas prioridades mudam. E se as suas prioridades mudam, lá na frente o seu propósito também mudou. Essa percepção está atrelada àquela fala de Jesus para Pedro,
cogitaste as coisas dos homens, eu não cogitaste as coisas de Deus. Exatamente, você pensa, ali ele está denunciando até os pensamentos. Você cogita nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Seu olhar não está mais naquilo que é eterno. Seu olhar não está mais naquilo que é propósito, de construção. Então, a primeira coisa que o diabo mexe é aqui. É perder o olhar, é perder a percepção que você tinha. E a percepção que denunciou o chamado. É a percepção que denunciou o propósito. Você só conseguiu viver o propósito e começou a viver um propósito de Deus porque você teve a revelação de um propósito. E a revelação de um propósito nada mais é do que um olhar para um propósito, para uma missão, para um chamado. Você ou enxergou, eu enxerguei. Depois que você enxerga, as coisas começam a fluir. Não é isso que está escrito em Daniel? Eu entendi. Já que você entendeu, então as coisas começam a acontecer. Enquanto você não entende, não acontece, querido. A partir do momento que você entende, as coisas acontecem. O problema é que aquele que entendeu, se não toma cuidado, ele desentende. Esquisito até falar isso. Mas ele perdeu a percepção de um olhar. Nós estamos vivendo numa geração de transição nas igrejas. E a coisa mais comum que acontece em transição, principalmente geracional, é o cara que ficou velho não acha não acha mais que vale a pena. É triste falar isso. E aí aquele cara que era uma influência positiva, maravilhosa, foi perdendo a percepção de um olhar de que valia a pena. É por isso que a Bíblia fala assim, quando o Espírito Santo vier, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Porque sonhar faz parte de eu estou enxergando algo que vale a pena. Então, primeira coisa que o diabo quer ferir é o seu olhar. Porque se feriu a sua percepção, você já começa a mudar algumas coisas. O primeiro passo de alguém que vai perder o propósito ele foi ferido na percepção da vida. Não sei se vale a pena mais. Peraí, eu vou trabalhar tanto, doar tanto. Não sei se vale a pena mais. Ué, querido, peraí, nós estamos falando de algo natural ou algo eterno? Porque se nós estamos falando de algo que é eterno, meu irmão, é muito maior que a vida. Mas a partir do momento que você parou de enxergar o que é eterno, seu olhar se limitou até o final da vida. Aí é o que você acumulou, aí é o que você juntou, aí é o que você conseguiu construir. Não. Então nós estamos falando de percepção. Depois disso, o diabo está preocupado em ferir a sua alma. A partir do momento que ele conseguiu ferir a percepção, aí ele não vai mais... A continuação não é só ferir o seu olhar. Fere a alma. Ele já feriu aquilo que tem um filtro da vida. O olhar nada mais é do que o filtro da vida. Jesus falou assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Quão grandes trevas serão. Seu corpo vai ter treva. Por quê? Porque você perdeu a percepção certa, o olhar, o filtro da vida. Quando a pessoa perde o filtro da vida, ela já foi ferida, e aí ela começa a ser ferida nas emoções, na alma dela. Ela começa a ser agredida por aquilo que não agredia ela. Existem falas que não agridem líderes, mas a partir do momento que o seu olhar foi ferido, sua alma começa a aceitar feridas, dores, que não aceitava antes. Vou te dar um exemplo. Quando você está de boa com o seu propósito, quando você está feliz com o propósito, quando você está... Irmão, seu discípulo fala as maiores besteiras e você continua amando ele. Você fica com raiva, quer bater nele, mas fala, faz parte de um menino imaturo, mas vai aprender. Mas esse menino imaturo já está comigo há 12 anos. Não tem problema, né, Neival? Não tem isso. O problema é que quando o diabo consegue ferir a percepção, ele tem acesso à sua alma. Aí a mesma fala que não te agredia passa a agredir. A mesma fala do líder que você amava e aquela coisa toda, que não te feria porque o seu olhar era bom, passa a agredir. Você viu o que ele falou? Ele falou aquilo. Ele falou aquilo ali. E a prova disso é que a continuação é exatamente isso. Lê para nós o texto. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olha que coisa interessante. A fala dele é, deixa eu sepultar meu pai. Qual que é esse versículo? É o versículo 59. Sabe aquela coisa emocional? Não, meu pai já está morrendo. Gente, e vamos ser sinceros aqui. A fala de Jesus é tão forte, mas tão forte, que só quem tem um olhar muito puro para com Jesus que não é agredido com essa fala.
Só quem tem um olhar muito puro para com o chamado que não acredita com essa fala. Geralmente, o diabo, quando ele conseguiu ferir a percepção, ele consegue ferir a alma porque o líder fala a mesma coisa que sempre falou. Gente, Jesus sempre falou de morte, de entregar tudo, de dar tudo, tudo. Mas se o olhar está ruim, nessa hora aqui, ele fala, que história é essa? Não vale a pena. Não vale a pena isso aqui. E aí, a partir do momento que a sua alma foi ferida, não, mas é meu pai. O senhor vai deixar meu pai tá morrendo. Deixa ele morrer. Gente, olha que loucura. Olha que coisa séria que nós estamos falando aqui. Porque Jesus, ele tá cortando pela raiz. Ele está falando, não, o diabo não vai ferir o propósito de um líder que eu estou levantando por causa de uma ferida na alma, por causa de uma ferida de um familiar. E pessoas geralmente que são doídas familiarmente, geralmente são pessoas que tendem a abrir mão de chamado por causa disso aqui, gente. Tendem a abrir mão da grandeza, do propósito da vida. Porque, porque fizeram isso comigo. Não, porque estão falando isso agora. Não, mas porque ciclano, porque deu... Irmão, e daí? Vamos embora. O seu chamado é maior do que todos eles. O seu chamado é maior do que a sua alma. Vamos embora. Mas eu estou cansado. Eu também. Vamos embora. Descansa, levanta e vamos embora. Entendeu? Mas se o cansaço é da alma, então vai lá para a presença de Deus, chora, levanta e está resolvido. É isso que nós temos que entender. A partir do momento que o diabo conseguiu ferir a sua alma, ele já conseguiu andar no segundo propósito, ele já conseguiu andar no segundo passo, na segunda etapa, para acabar com o seu propósito, para ferir o propósito, para destruir aquilo que você está construindo. A terceira ferida é no compromisso. É no compromisso. A terceira etapa de ferida é a partir do momento que ele feriu o seu olhar, a partir do momento que ele feriu sua alma, é muito leve, é muito fácil quebrar seu compromisso. Muito fácil. Porque você já está ferido. E aí aquilo que você fazia com toda a vida, que você dava força, que você dava energia, de repente você começa a ficar em dúvida, de repente sua alma fala, para que você vai? Aí você se convence e fala, quer saber de um trem? Não vou. Quer saber de um trem? Não vou. E você passa a não ir. Aí não passa a não ir para o culto, aí passa a não vir para o discipulado, aí passa a não ir para reuniões, 144, reuniões de líderes. Por quê? Porque foi ferido em alguma outra coisa e o seu compromisso começou a ser ferido. A partir do momento que o seu compromisso começou a ser ferido, do pouco tempo, seu propósito está destruído. Destruído. Porque aquilo que está construindo o propósito é exatamente o compromisso que você tem de dar a vida para construir algo para o céu, construir algo para Deus. Mas quando o seu compromisso é ferido, aí você começa a olhar e falar, vou fazer outra coisa da minha vida. A prova disso é o que Jesus fala no próximo. Olha o que Jesus fala no próximo. Mas Jesus insistiu. Não. Perdão, isso. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Gente, Jesus é incisivo em todas as respostas. Porque algumas coisas você tem que denunciar para você mesmo a verdade. O tema do sermão é Jesus põe à prova os que queriam seguir. Jesus põe à prova os que queriam seguir. Tanto é que muita gente o abandona. Capítulo 10 já é ele enviando 70. Porque Jesus está selecionando quem vai construir o chamado e o ministério junto com ele. Jesus está selecionando as pessoas. E é na seleção que as pessoas vão denunciando as feridas. E qualquer pessoa que foi denunciando ferida, e não foi corrigido, e não foi ajustado, e não se ajustou. O grande problema é isso aqui que eu quero que você entenda. A responsabilidade de se ajustar é do indivíduo. Deus não ajusta a pessoa. Deus denuncia e quem tem que ajustar é ele. Você é o piloto do seu próprio avião, da sua própria vida. E aí você tem lá um mapa, não, é tipo um GPS, é um radar. Um radar que denuncia se você está indo para o lado certo ou para o lado errado. E se você enxergou o radar e viu, peraí, está errado. Minha responsabilidade como piloto, o que eu faço? Ajusto a rota. Não adianta eu falar, mas esse radar também não presta, esse radar também, e o cara tá ferido com o olhar, tá ferido com a alma, tá ferido com o compromisso. Eu não acredito nesse radar. Não acredito nesse radar. Então vai, continua. Você vai ver para onde vai o avião da vida. Você vai ver para onde vai. É sua responsabilidade ajustar. O que líderes podem fazer, homens de Deus podem fazer, é denunciar
feridas que estão quebrando o seu propósito. Feridas que estão limando, que estão... Você já viu quando a pessoa vai cortar árvore? Já viu? Ele pega um machado e ele dá uma machadada. Ele dá outra machadada. Ele vai dando machadada. De repente, na hora que ele está mais ou menos no meio, ele, um machadista? Um lenhador. Estou criando até palavra aqui. Um lenhador, ele olha e ele fala. Ele faz assim, bate e sai. Acabou. As feridas já foram suficientes na árvore para garantir que ela não vai continuar mais de pé. E ele só sai e fala, madeira! É isso. Né? Pelo menos nos desenhos é isso que a gente via. E ele vai, e quebra. Né? O que foi? Ninguém gostou. Gostou? É isso aí. Ó. Então, e aí cai. Então, Jesus vem denunciando, e é a sua responsabilidade ouvir a denúncia e falar, opa! Ei! Peraí. Não, deixa eu ajustar isso aqui. Davi falava consigo mesmo o tempo inteiro. Davi, nos Salmos, ele está falando consigo mesmo para quê? Para se ajustar, ué. Ajusta. Ajusta a vida aí, meu filho. Ajusta. Peraí, ajusta o olhar, ajusta tudo, ajusta a sua liderança, para que você não perca o seu propósito. Se eu pudesse dar um nome para isso aqui, são ajustes na sua liderança para que você não perca o seu propósito. Ajustes na sua liderança para que você não perca o seu propósito. Porque é isso aqui que acontece. Pessoa que, não, deixa eu ir primeiro. Não, deixa eu fazer. Ué, peraí, você colocou a mão no arado já, meu filho. Esquece o que passou e vamos embora. A vida é para frente agora. A vida é para frente agora. Quem está entendendo? Amém. E eu estou denunciando isso porque de tempo em tempo, eu estava falando ontem com a bispa, de tempo em tempo, existem lutas individuais. E uma pessoa sofre ali, e é só ela que está sofrendo no grupo. E aí, ou são 2, 3. De tempo em tempo, a luta não é mais uma coisa individual, mas é uma denúncia espiritual. Uma denúncia espiritual significa que vários líderes estão sendo atacados. Na mesma ênfase. Você está conversando com ela, ela falou, e aí, o que você, a respeito de alguns outros casos, o que faz? Eu falei, não, nessa hora, o que eu faço é denunciar. Nós vamos agora orar, denunciar. Por quê? Porque não é 1, 2. Sabe aquela coisa assim, peraí. Sabe aquela coisa que fica tão evidente? Não, está evidente. Agora, do mesmo jeito que está evidente para mim, tem que ser evidente agora para quem? Para você que é líder. Caso contrário, a evidência para quem está do lado de fora não adianta. Não adianta nada. A evidência para quem está enxergando de fora, eu sou piloto da minha vida, querido, eu não sou piloto da sua. O que eu posso fazer como um líder, como um homem de Deus na sua vida, é denunciar que o diabo está mexendo na sua percepção, ou que o diabo está mexendo na sua alma, ou que o diabo está tentando mexer no seu compromisso. Por quê? Porque se ele conseguiu mexer nesses 3, querido, eu já denuncio. Essa cadeira aí, infelizmente, vai ter que ser reajustada. E para voltar nisso? Que bênção que você falou isso. Porque, peraí, agora que eu já enxerguei, o que eu faço? O que eu faço, a Bíblia fala em Apocalipse assim, tende, porém, contra ti que perdeste o seu primeiro? Amém. Todo mundo olha isso de uma forma muito emocional, é muito emotiva. O primeiro amor, na verdade, nada mais é do que uma coisa chamada propósito. Você enxergou com clareza o propósito da vida. Aí, na hora que ele fala isso, a continuação é volte ao primeiro amor. É isso? Lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática. Sabe o que me impressiona? Porque Deus é tão... Gente, Deus não é romântico nessa hora. Até porque análises e mudança e ajuste não podem ser românticas. Não pode ser romântico. Lembra, arrepende. Por que lembra e arrepende? Peraí, tem uma denúncia. É denúncia. Você denunciou que alguma coisa está diferente. Arrepende. O que arrepende? Não aceito mais isso. Arrependimento eu estou mudando a rota, estou voltando a rota. Porque arrependimento verdadeiro não é chorar. Arrependimento é uma mudança de rota. E volta à prática das primeiras obras. E aí, o que é a grandeza da coisa? Porque ele não fala, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor fica teórico. Fica intangível. Volta à prática. O que é? Volta a fazer. Volta a ter o compromisso. Aqui diz, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então volta ao compromisso. O mesmo compromisso que você tinha.
Ah, eu acordava às 5 da manhã, eu ia para a igreja todo dia. Volta para esse compromisso. Ah, não só isso. Eu olhava, minha alma queimava. Minha alma, Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Muitos momentos eu falo assim, o que está acontecendo comigo? Que eu não tô. Sabe quando você se sente assim, esquisito na presença de Deus? Ué, velho, eu não estou chorando. Eu já fiz muitas vezes que eu falei, Deus, eu só saio daqui da sua presença na hora que eu sentir a sua presença. Porque uma coisa é saber que o Senhor está aqui, a outra é sentir a sua presença. Eu só saio daqui na hora que eu estiver chorando da mesma maneira que eu chorei lá. Só sai, porque eu estou falando assim, a minha alma vai ser envolvida nesse momento, eu não estou de fora. Eu não estou alguém que foi queimado, como é que chama a pessoa que foi queimada aí? Hã? Não, ela perdeu o sentido, ela cauterizado. Eu não aceito ter a minha alma cauterizada com o teu propósito. Não aceito. Eu não aceito. Eu voltei para a primeira prática, eu vou chorar, eu vou. E não só isso, eu vou ter o mesmo olhar, a mesma percepção. A percepção é que vale a pena, então eu vou fazer valer a pena. Eu vou lá agora, vou. Não, mas será que. Vai, levanta e vai. Eu vou fazer agora. Meu olhar vai fazer. Não, meu olhar era esse, meu olhar era puro, meu olhar era. Não importa, é isso aqui. Mas é esquisito, esse povo não importa. Meu olhar é esse, meu olhar está para Deus. Eu sei que vale a pena, se Deus me chamou. Sabe aquela coisa? Isso é um compromisso irrefutável, inadiável, intransmitível. É um compromisso que é para a vida e eu vou até o final. Toda pessoa que fez isso aqui, ela voltou a ter o mesmo propósito. Vou dar exemplos aqui práticos antes da minha esposa falar que ela quer falar alguma coisa. Que é, a pessoa teve um problema no casamento, o olhar para o casamento mudou, a alma, o relacionamento, o sentimento, não sente mais a mesma coisa, não sei o quê, perdeu o compromisso, não tem mais, não vou mais não faço mais nada, não quero, que se exploda, que essa mulher morra, é isso. Aí o cara fala, peraí, tá errado, eu não vou separar. Não vou, e aí ele começa a voltar, e ele começa a se forçar a ter um compromisso. Eu vou levar um presente? Não, vou levar. Mas eu tô com raiva dela, mas eu vou levar. Vou levar e vou amar, eu te amo. E ela dá patada e ele fala, te amo mesmo assim. Porque é isso aqui que está acontecendo. Ele está voltando à prática, até o olhar voltar. Até o olhar voltar. Toda pessoa que fez isso, o casamento voltou e voltou melhor. A crise do casamento foi solucionada e voltou melhor. Toda pessoa que faz isso, respeito financeiro, respeito qualquer coisa, de construção da empresa, construção ministerial, qualquer coisa na vida. É isso aqui, ó. Esse é o caminho. Fez isso aqui, flui. É porque eu ia falar só assim, porque identificar é porque eu primeiro preciso enxergar e entender. Eu saí de lá, eu tenho que voltar para lá. Aí, para voltar, você falou de romantizar, mas por exemplo, é igual o perdão. A gente fala que o perdão é uma decisão. Por quê? É uma decisão? Porque é o primeiro passo que você dá. Você deu o primeiro passo naturalmente. Mas quando você está no caminho do natural, emocionalmente vai caindo no seu coração e aí vem um processo emocional também. Porque quando a gente fala assim, a decisão, vai lá. Aí o que nós estamos fazendo? Empurrando você, porque você queria fugir de lá. Quando a gente fala uma decisão, vai lá. Você toma um passo naquela direção, você vai até a pessoa, você vai vivendo as emoções, você vai no caminho. Enquanto você está indo no caminho, as suas emoções estão sendo mexidas, até que cai também no seu coração. Então, a decisão é emocional também. Ela não é só física, ela não é só natural. Mas o primeiro passo natural te faz viver, caminhar, até que caia também no seu emocional. Então, não é primeiro sentir. É porque a gente espera muito que eu sinta o que eu sentia lá, para depois espero sentir para poder fazer alguma coisa. O que eu fazia. E aí, na verdade, Jesus está nos ensinando que primeiro eu faço, para que depois caia no meu coração e eu sinta, porque eu fiz e senti. Então faz de novo que você vai sentir novamente. O exemplo disso aqui é a mãe. Daqui a pouquinho nós vamos falar da mãe. Mas o processo todo para viver o propósito começa daqui. Percepção, aí eu enxerguei algo, aquilo me envolveu minha alma. Não só minha alma, mas a ponto de eu agir, eu comecei a agir todo dia, eu tenho um compromisso agora com aquilo, e eu construí algo. É isso aqui. Aí o diabo vem minando exatamente da mesma maneira. Ele tenta mudar o seu olhar, porque ele sabe que partiu daqui. O problema é que depois que ele conseguiu minar, aí, o que começa agora não começa daqui, porque você já conhece o propósito. Aí começa da onde? Do compromisso. Começa do compromisso. Volta à prática das primeiras obras. Você volta para cá, aí você volta a lembrar, você volta a ser envolvido pela alma, e você volta a lembrar, nossa, Deus, é verdade isso aqui. Nossa, tem gente sofrendo. Nossa, meu Deus do céu, tem gente que vai para o inferno. Porque você está com um compromisso de evangelizar todo dia, você começa a lembrar, peraí, as pessoas estão sofrendo, estão indo para o inferno. Tem um monte de endemoniado. Meu Deus do céu, e a sua alma vai sendo envolvida, e não só isso, aí você volta a ter o olhar que você tinha. Esse é o caminho. É por isso que eu falo assim, o ministério nos guarda. Por que nos guarda? Tem dia que eu não quero fazer uma célula, tem dia que eu não quero, você não quer estar aqui.
Mas porque você tem um compromisso ministerial, você é forçado, você vem sem querer, você faz sem querer. E aí no caminho, Deus te encontra. No caminho, você é impactado pelo Espírito Santo. E aí você é guardado por causa disso. Porque se você não tivesse esse compromisso, você estaria em outro lugar fazendo outra coisa e não teria esse encontro, esse impacto com a glória de Deus. O senhor já falou, eu lembrei do turno de Zacarias. Né? Zacarias só recebeu o milagre porque ele foi cumprir o turno naquele dia, naquela hora que ele devia fazer. E depois ele recebe o filho só por causa da compromisso que ele tinha. Então, assim... Uma pergunta como líder agora. O senhor está falando de denunciar isso para o discípulo. O senhor denunciaria para nós. Eu enxergando isso nos meus discípulos, como que eu denuncio? No DI? No atendimento, principalmente assim, as grandes denúncias que realmente têm mais acesso às pessoas são geralmente individuais. São individuais. Manda uma mensagem para todos eles falando assim, acabei de sair do discipulado aqui, você está sem propósito. Se manda mensagem para você ser um miserável, né? Não, mas existe... Aleluia. Isso é denúncia profética. A primeira coisa que eu faço, assim, primeira oração realmente pedindo a Deus o momento exato. Seja num atendimento, seja alguma coisa que a pessoa fez. E aí, então, você vai aproveitar o momento que Deus vai te dar. Então, o atendimento é importantíssimo, mas muitas vezes também, num momento, Deus vai te dar uma oportunidade para você poder mostrar para Ele. Eu vou traduzir em 3 coisas que são práticas. Como que eu consigo denunciar isso aqui? Através das ações, falas e reações. Pronto, que é o que Jesus usou. Jesus usou exatamente as 3 coisas. Ações, porque as pessoas estão agindo de uma maneira. Opa, por que você está agindo dessa maneira? Você denuncia o que ele está fazendo, a ponto dele conseguir enxergar. Jesus denunciou através da fala. O cara falava algo, Jesus... E não só isso, às vezes você fala algo e a pessoa reage de uma maneira. Você agiu e ela reage de outra maneira. Você já denuncia na hora. Peraí, que isso joga Henrique. Quando Jesus fala com Pedro, você vai me trair. E Jesus está vacinando ele para que na hora que acontecer, porque Jesus enxergou o perfil de Pedro e entendeu. E aí já vacinou ele e falou, você vai fazer. Aí na hora que ele fez, aí... Ficou claro para ele. Eu falo isso porque eu tenho enxergando assim, muito a mim e os meus discípulos também. Tem discípulo que está no problema do compromisso. Não vai. Discipulado falta. Hambúrguer vai comer pizza para não comer hambúrguer. Alma. Tem discípulo que eu falava assim, você não vai bater. Ele falava, quer saber? Só que você falou que eu não vou bater, eu vou bater. Agora você fala para ele, você não vai bater, tá vendo? Você não acredita em mim. Exatamente. Sabe o que você pode fazer? Use esse exemplo. Se o cara fala, tá vendo, você não acredita em mim. Você fala, opa, por que algum tempo atrás eu falava e você falava, agora eu vou bater só porque você falou. Tá vendo? Porque você mudou. É um olhar, porque você aproveitou a fala dele, porque você aproveitou a ação dele. O cara que toma uma ação fica assim, que denúncia é essa? O cara não veio no discipulado, o cara não veio no culto, você tá doido? Como é que para você é viável não vir na reunião mais importante do chamado que nós temos, que é discipulado? Mas peraí, como é que para você, que história é essa? Ou às vezes quando eu falo de reação, porque tem a ver com a sua ação primeiro. Eu agi de algo, eu falei de uma maneira e a pessoa fica assim, tá vendo? Você já denuncia na hora. É o que Jesus fez com Pedro. Né? Jesus, opa, reda Satanás. Entendeu? Isso é importante. Então, eu acho que a melhor maneira de denúncia é usando a própria pessoa. Porque fica claro. Porque já saiu da intenção do coração para algo visível. Porque às vezes está na intenção do coração, você não consegue trabalhar na intenção do coração. Mas quando se torna algo visível, todo mundo está vendo. Entendeu? É por isso que uma coisa maravilhosa é faz atendimento com o casal. Porque na hora que um marido ou a mulher fala uma besteira, até o próprio cônjuge fala, que história é essa? Entendeu? Isso é uma das melhores coisas. O cara fala, a mulher fala assim, tô sabendo agora também. Sabe aquela coisa assim que isso é muito bom, porque tem alguém vivendo diariamente e denunciando junto com você. Né? Então, isso ajuda muito. Né? Mas são os exemplos. O grande alvo aqui é se denunciar. Se avaliar. Se avaliar. Eu lembro, peraí, deixa eu enxergar minha vida. Eu tenho que me enxergar para me ajustar, gente. É impossível fazer ajustes que eu não enxerguei antes. Quais são os ajustes que eu preciso fazer? Quais são? Ajusta. Resolve. O que é mais importante? Peraí, resolve. Não, ajusta. Não. Mas eu tô com vontade. Não tô falando de vontade agora. Tô falando de ajuste
prático. O que é que tem que ser feito? O que é que tem que viver? E é isso que eu vou ajustar. Em nome de Jesus.